É isso aí, gente. Primeiro eu tô mostrando aqui pra vocês isso, pra ficar mais fácil a explicação depois. Mas vocês podem ver ali que tá pingando sem parar. O, o negócio ali a gente deixou dentro, né, do negócio porque também tá vazando água por ele, né, pelo chuveirinho. E a gente tem aqui um tubinho que a gente tá aproveitando a água que tá pingando, que tá ali na máquina de lavar, pra lavar a roupa com a água que tá ali, né, acumulando. Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Eu tô aqui, tô fazendo um vídeo que. Esse vídeo, na verdade, eu tô um pouco frustrado em ter que estar fazendo ele, tá? Eu ainda vou fazer um outro vídeo explicando melhor sobre isso, mas. Meu computador ele deu uma louca, sabe? É aquela coisa, de vez em quando as empresas resolvem atualizar as coisas e mudar tudo que você está acostumado a fazer. E aí eles fazem uns trecos nada a ver que depois causam uns problemas sérios, né? E aí o que aconteceu? A questão é, eu perdi vídeo, né? Eu perdi um conjunto de vídeo inteiro, né? E eu perdi um conteúdo interno do vídeo aqui, que é esse que eu tô fazendo agora, né? Porque, tipo, sei lá, né? Explicando muito por cima, eu não gosto de sincronizar nada, sabe? Pra fazer esse tipo de coisa, eu gosto de fio, de cabo, acho que é mais seguro, né? Então eu sempre fiz tudo por cabo, né? Pegava os vídeos do celular e jogava aqui no computador pra poder editar, etc tal. E como sempre fui fazer isso, mas aí o negócio ele meio que sem me pedir permissão em nada, ele começou a fazer isso meio que sem fio, sabe? Sincronizando, eu achei estranho aquilo, né? Mas não tava entendendo, eu não mexi em nada, né? E aí, por causa desse negócio todo, ficou pesado, ele deu uns erros ali e tal, e aí meio que ele apagou, né? Algumas coisas. Eu nem sei se eu perdi mais coisas, sinceramente. Eu acho que não, mas, tipo, nem sei, né? Só sei que eu tô puto da vida com tudo isso. Mas aí então, eu tava conferindo página, pasta por pasta pra ver se nada tinha sumido, etc tal. E aí eu reparei nesse vídeo que eu vou estar fazendo agora pra vocês, que tipo, ele tem só 30 segundos de vídeo e cadê o resto do vídeo? E eu tenho certeza que eu fiz o vídeo. Eu tenho certeza absoluta. Então, sinceramente, tipo, tá foda. Eu tô bem estressado com isso, mas tá, não vai adiantar ficar reclamando, deixa então eu falar logo pra vocês, né? Esse vídeo, como vocês viram aí logo no início dele, né? É sobre a questão de que a encanação de casa estourou, a encanação do banheiro, né? Quando você vive como é que se diz assim? Numa região onde é bem comum você ter mais de menos zero, né? Graus, né? Tipo menos 5 menos 10 menos 15, né? Então esse tipo de coisa acontece, né? E é a segunda vez que acontece na minha casa, tá? E sinceramente a gente achou que com a primeira vez a gente aprenderia a lição. Por quê? Porque na primeira vez realmente a gente não sabia. A gente achou que ah, o isolamento da casa fosse suficiente para não deixar o banheiro congelar. A gente achou isso, né? Às vezes acontecia da gente acordar de manhã e perceber que alguns canos estavam meio congelados, mas, né, de acordo que passava algumas horas com o sol, com o dia, né? Descongelava e tudo funcionava normal. Então a gente tava bem tranquilo com relação a isso, a primeira vez, né? Até que um belo dia eu percebi que tava vazando, achei estranho, né? E, bom, naquela primeira vez tava vazando um tanto até que razoável, né? Não era tão pouquinho assim, não. E como era um tanto razoável de água vazando, então meio que sem muita opção, eu liguei de urgência, né? Liguei pro encanador. Ele veio, né? Na verdade eu tive até uma grande dificuldade, porque em época de inverno você não encontra encanador, né? É bem difícil, né? E eles têm lá meio que tipo como se fosse uma associação, então tecnicamente eles trabalham por plantão. E aí cada dia é dia de um, e aí um não pode entrar na frente do outro, então tecnicamente você teria que ligar pra aquele que tá de plantão naquele dia. Só que é foda, é complicado, né? Você não tá muito com. Você nem sabe quem que tá de plantão, né? E aí, meio que sem o que fazer, eu fui falar com meus vizinhos. Aí, uma vizinha tinha telefone de um direto, e aí conversou. O cara não queria muito fazer falando do plantão. Eu falei: não, então você vem no dia do seu plantão, meu. Sabe? Quero já deixar tudo resolvido. Você vem aqui agora pra dar uma analisada, já deixa pedido o negócio. No dia do seu plantão você vem consertar. Meio que entrei em acordo com ele e foi assim que a gente fez, né? Aí ele me deu algumas dicas. Ele falou: olha, né? É muito comum nessa época acontecer. Tinha dado uma grande frente fria na época, tinha dado menos 15, ficou uma semana menos 15 de dia e de noite, né? Aí não tem como, né? E aí ele falou assim: nesses casos é importante você deixar a porta do banheiro aberto para ele
Porque se você fecha tudo, o normal é as pessoas fecharem por causa que aí o frio do banheiro vem para casa, né? Então as pessoas fecham. Mas ele falou, se você faz isso, você congela o banheiro. Então você tem que deixar aberto para tentar equilibrar a temperatura. O mais quente da casa mistura com o mais frio do banheiro e tenta abaixar um pouco isso, né? Se ele ficar pouca coisa abaixo de zero, não congela. Se ele ficar muito tempo tal, aí já congela. A outra coisa que ele falou é, tipo, tentar utilizar periodicamente, que se você não usa, a água não se movimenta. E em último caso, ele falou para deixar um pouquinho aberto, para deixar sempre a água correndo, né? No final das contas, sai mais barato pagar essa água do que você pagar o conserto do negócio. Por quê? Porque o nosso sistema ali de chuveiro, ele é caro, né? Não é um chuveirinho normal. E aí, então, só na época foi 60 pau para consertar, né? Por isso que dessa vez tá doendo muito, a segunda vez que tá acontecendo, né? E aí, então, tipo, a gente achou que já tivesse aprendido a lição. Inclusive, o que eu fiz? Eu comecei durante o inverno, eu coloco um estobo, né? Que seria um aquecedor a querosene dentro do banheiro. Um que é pra esquentar ali enquanto as pessoas tomam banho, então aí você não tem aquele choque térmico, né? Outro que é pra, como você, né? Toda vez que alguém toma banho, esquenta todo o banheiro ali, aí meio que você sobe bem a temperatura. Então, até a temperatura ficar fria de novo, leva um tempo, você descongela tudo ali e tal. Então, era uma forma de meio que forçar isso, entendeu? E tava levando assim. E a gente tava conseguindo levar de boa. Mesmo épocas frias e tal, a gente tava conseguindo sempre ali, né? Juntou de bater os horários que a gente tomar banho, a gente meio que fez de um jeito pra, tipo, de algumas horas em algumas horas alguém tomar banho. Minha mulher tava trabalhando de noite, então ela tomava banho lá pelas 3 da manhã. Eu voltava do meu baito, do meu bico, né? Então eu tomava banho lá pelas 4 e pouco, né? E aí. A minha outra cunhada mais nova, ela já não toma banho em casa, porque ela toma banho na academia, né? Então. E até minha cunhada do meio, ela começou também a tomar um banho num horário ali pra tentar movimentar essa água. Então, tipo, tava tudo funcionando muito bem. Só que aí o que aconteceu, né? Eu e minha esposa, a gente foi viajar. A gente ficou alguns dias fora de casa, né? E a minha cunhada do meio também foi passar a noite fora de casa, na casa do namorado dela, né? E aí em casa ficou só a cunhada mais nova, né? Não dá pra só culpar ela 100%, pô, a culpa é sua, mas assim, é onde eu sempre falo pra todo mundo, é um pouco de falta de consciência coletiva, né? Não tem ninguém em casa, quem tá em casa tem que pensar se não tem nada que ela tem que fazer pra manter as coisas funcionando, né? E uma dessas coisas era, se você não vai tomar banho, pelo menos ligar o estobo uma vez, deixar a água correr uma vez. E isso são coisas que eu já avisei antes, né? De maneira geral. Eu sempre falava pro pessoal, olha, todo dia tem que tentar movimentar a água da pia ali da cozinha, tudo mais, né? Água gelada, não só água quente. Por quê? Porque como a gente usa um sistema que chama EcoQuilto, água quente vem desse aparelho, a água fria vem do cano normal. Então, se você só liga água quente, é só água quente que se move, a água fria continua parada. Então, de vez em quando tem que usar água fria para movimentar a água do cano, né? E aí, então, no caso, tipo, é uma falta de consciência disso, né? Da pessoa pegar e, tipo, não, né? Deixa eu tomar cuidado, deixa eu ver se tá tudo ok, né? Deixa eu mexer com a água ali do banheiro para não deixar travado e tal. Então, tipo, nesse ponto, realmente é uma tristeza. E aí, né? Fazer o quê? Aconteceu. A gente tava viajando, quando a gente chegou. Na verdade, quando a minha cunhada do meio chegou, ela já me ligou e falou: olha, tá vazando água do banheiro, de novo. Aí eu, puta merda. De novo estragou essa porra, né? E aí já começou aquela coisa tal, né? Ah, eu não tava em casa. Eu falei, tá, né? Quem tava em casa? Tal pessoa, né? E não movimentou a água, não fez nada, né? Eu também não tô fora de casa, né? E aí então, tipo, foi todo esse rolo tal, mas, né? No final das contas, não tem o que fazer. E aí o que eu tomei de decisão, né? Eu decidi que dessa vez eu não vou consertar agora. Porque a gente tá no meio do inverno ainda. Eu não quero ter a dor de cabeça de... Como é que se diz assim? Eu não quero ter a dor de cabeça de ter que lidar com isso durante o inverno, porque é muito mais difícil de conseguir. É muito mais difícil de conseguir. Como é que fala? De conseguir encanador. Então não quero lidar com isso agora. Então depois que passar esse momento difícil, depois que. Desculpa, gente, tô com o nariz escorrendo. Então depois que
que esse momento complicado passar, né? Chegamos na primavera e tal. Aí eu vou conversar com o encanador. Na verdade, quando eu tiver com mais tempo, eu vou até tentar ver se eu mesmo não consigo desmontar esse negócio e procurar ali nas minhas... Como é que fala? Como a gente já mandou uma vez, né? Procurar ali se eu não tenho a notinha da última vez que consertou, pra eu ver se eu encontro o número de série do negócio ali, pra ver se eu consigo comprar eu mesmo, né? E aí, então, tipo, pretendo pensar como é que eu faço ali pra ver se eu consigo resolver isso, mas 60 mil é foda, sabe? É muito caro, né? E aí, então, por enquanto a ideia é essa. Por enquanto a ideia é deixar, né? Acumulando água, né? Aí, tipo, o que a gente faz, né? A máquina de lavar, ela consegue utilizar a água do furô, a água da banheira, né? Para fazer lavagem, etc, tal, né? Então, a gente está acumulando a água ali na banheira. Por sorte, a gente tem um sistema de chuveiro com um botão, liga e desliga, né? E isso ajuda a segurar um pouco o vazamento, porque se você deixar tudo solto, sai bastante água. Então a gente trava tudo, né? Joga lá dentro, ainda assim fica pingando e fica soltando água, mas já sai menos. E aí, tipo, praticamente ele enche o suficiente pra gente fazer uma lavagem todo dia, né? E a gente lava roupa todo dia, de qualquer forma, né? E aí, então, assim a gente não tá desperdiçando água, pelo menos, né? A água que vaza é a água que a gente tecnicamente usa para lavar roupa, né? Depois eu também tenho que verificar se não tem algum aumento muito brusco de valor de água, né? Porque se estoura algum cano, existe a possibilidade da gente ter que pagar também, né? Tem vezes que você consegue ali um desconto, tem vezes que não. Então, inclusive eu tô lidando com um caso desse, né? Como intérprete, né? E a gente tá esperando ainda o resultado final. Então, tipo, eu sei que acontece de congelar os canos do lado de fora também, né? Às vezes dentro da casa e tal, né? Então, e aí começa a vazar. E se vazar muita coisa, você vai pagar o gasto, né? Sendo depois do medidor, vai girar, né? E aí, então, tipo, a gente tá tendo que tomar cuidado com tudo isso. Então, eu vou estar olhando direito os valores da água para ver se não subiu muito, né? Pra gente evitar de gastar água à toa, então, o que vaza a gente tá acumulando no furô pra poder usar na lavagem de máquina de roupa, né? Roupa de lavar. Nossa, de máquina de lavar tá difícil, né? E é isso, a gente vai tentando fazer o que dá pra tentar levar, e aí mais pra frente eu vejo se eu tento resolver esse problema, né? Pelo menos por enquanto a gente tá conseguindo se virar, então por enquanto vai levando. Mas de maneira geral é isso, espero que tenha sido interessante pra vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.